Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, aqui nessa noite, Deus. Nós clamamos a Ti. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Espírito de conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor esteja sobre nós. Em nome de Jesus, nos traga a revelação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, vem sobre nós. Nós estamos sedentos, nós estamos ansiando por Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós ouvidos que ouvem, ouvidos abertos a ouvir, ouvidos sensíveis e corações humildes para receber a Tua palavra com prontidão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a Tua palavra é poderosa para nos salvar, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, me faça conhecer a palavra que sustenta o exausto, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os que estiverem aqui ministrando, que o Senhor fale aos corações, Deus. Pois a Tua palavra é o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns de vocês devem estar espantados de me ver aqui na frente. Eu também estava um pouco apavorado, porque eu não pego esse microfone para nada, nem para dar recado, mas eu estou seguro de que é o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que fala. Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Então não é pela nossa eloquência, não é pela nossa sabedoria. Tenho certeza que Paulo era um homem muito eloquente, mas mesmo assim ele não ia, quando ele ministrava a palavra, ele não ia na sua sabedoria, mas por meio do Espírito. Deixa eu pegar o celular para saber o horário. Questão de horário, pessoal, vai terminar tarde mesmo, 10 horas para o pessoal que sai, que mora longe principalmente. É um pouco difícil, mas faça um esforço para permanecer até o final, porque é importante que a gente dê espaço para o Senhor, né? Que a gente aproveite tudo que Deus pode dar para a gente nesse tempo, amém? Bom, nesse ano eu tive a oportunidade de ir em algumas conferências. Uma foi lá em Florianópolis, outra lá em Campinas e outra aqui em Santo André. Eu participei de uma vigília também lá em São Paulo. E eu acho incrível como em todo lugar que eu tenho ido, eu tenho ouvido as mesmas coisas. Eu tenho ouvido pessoas usadas pelo Espírito Santo para falar as mesmas coisas, com palavras diferentes, com enfoques diferentes, mas são as mesmas coisas. E Deus tem levantado vozes proféticas. Deus está chamando a igreja de volta para os caminhos antigos, de volta à comunhão com Deus no lugar secreto. Em todo lugar eu tenho ouvido isso. Vida de oração, vida de adoração, diariamente, de volta à dependência do Espírito Santo. É o conhecimento do Senhor. Deus está levantando uma geração que é treinada, que é preparada no lugar secreto. Nós precisamos fazer parte disso. A igreja tem sido treinada no lugar secreto. A igreja, agora falando de maneira global, está prestes a passar por um período de provações. Vai ter espírito de engano, vai ter apostasia, e apenas aqueles que estiverem alicerçados no amor e no conhecimento do Senhor, que são nutridos pela comunhão com Deus no lugar secreto, só eles poderão resistir aos tempos de engano. Só eles poderão resistir ao espírito do anticristo. Alguns de nós que participamos dessas conferências, nós sentimos uma grande necessidade de compartilhar aquilo que temos ouvido com a igreja, porque eu acredito que é da vontade de Deus que nós estejamos numa mesma visão, no mesmo propósito, e é por isso que nós sentimos a necessidade de fazer esse reencontro. Antes de entrar no tema que eu quero falar, queria dar 2 testemunhos. Um meu e um daquela que ela permitiu falar. Cadê aquela? Então, peraí. Enfim, ela permitiu que eu falar, então fala.
No começo do ano, eu estava passando por uma fase de muita sequidão espiritual, assim. Estava sendo muito difícil buscar o Senhor. A gente começou esse trabalho de casa de oração, e eu sabia que Deus estava fazendo uma coisa maravilhosa no nosso meio, mas ao mesmo tempo parecia que estava tudo meio nebuloso. E eu orava de acordo com aquilo que está escrito em Jó. Os meus ouvidos ouviam a seu respeito, mas agora os meus olhos veem. E eu clamava por experiências pessoais com Deus, para que Ele se encontrasse comigo de maneira pessoal. É muito bom a gente ouvir e falar das coisas que Deus faz com as outras pessoas. É muito bom ouvir das maravilhas que as pessoas têm experimentado. É muito bom compartilhar isso com os nossos irmãos, mas é muito melhor quando Deus se revela de maneira pessoal a nós, como Ele se revelou a Jó. E se você tem passado pelas mesmas coisas que eu passei, em questão de parece que Deus não tem falado mais com você, parece que Deus não tem se encontrado com você, tem sido muito difícil ouvir a voz de Deus, tem sido muito difícil buscar ao Senhor na sua palavra, em oração. Clame ao Senhor para que Ele se revele de maneira pessoal a você, assim como Ele fez com Jó. A Keila também estava passando por um período mais ou menos assim, em que estava um pouco confuso o que Deus estava fazendo nesse tempo, tanto na vida dela como em igreja. E ela orava de acordo com 3 passagens. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandes e profundas que você não conhece. Amós 3:7. Certamente Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas. E Efésios 1:17-18 a respeito de espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. E após um tempo, Deus começou a revelar a ela um pouco mais daquilo que Ele estava fazendo como igreja e na vida dela, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Eu creio que é isso que nós temos que fazer, orar de acordo com a palavra, pedindo que haja revelação, que Deus brilhe sobre os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós podemos experimentar hoje um grande avivamento. De fato, isso já tem acontecido. Deus tem despertado os nossos corações. Mesmo que a gente não perceba. Como o Felipe falou ontem, Deus fala hora de um modo, hora de outro, mesmo que a gente não perceba. Tem acontecido avivamento. E se Deus encontrar em nós, como igreja local, Igreja Avivamento Bíblico de São Roberto, um coração humilde para receber a palavra, ouvidos que ouvem, então esse nome que a gente tem, Avivamento Bíblico, vai deixar de ser apenas um nome e vai ser uma realidade, acontecendo no nosso meio, dentro de nós e por meio de nós, amém? Amém, Jesus. Nós somos uma igreja de mestres na palavra. E se a gente, como uma igreja de mestres, estiver na mesma visão, num só espírito, a gente é capaz de impactar uma geração inteira. Mas se Deus encontrar em nós ouvidos que não ouvem, corações que são endurecidos pelo engano do pecado e pelo espírito de engano, o espírito do anticristo, nós corremos o sério risco de perder o que Deus tem para nós, individualmente e como igreja. Isso é muito sério. É por isso que eu queria conversar com vocês a respeito de endurecimento de coração. Existe um espírito de divisão muito forte nessa igreja. E a gente precisa batalhar contra isso. O engano, o espírito do anticristo já tem atuado no mundo. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar alicerçados no conhecimento de Deus. O Kiko falou uma vez no culto e isso me impactou muito. Deus não tem problema nenhum em destruir uma geração inteira por causa de endurecimento de coração e levantar uma geração completamente nova, que ouça sua voz e seja temente ao seu nome. De fato, Deus fez isso com Israel quando estavam no deserto.
Se nós não nos posicionarmos, Deus levantará outros. Se nós não levantarmos altares de adoração pura, Deus levantará outros. E se nós não clamarmos, assim como Felipe disse ontem, Deus vai levantar as pedras e as pedras vão clamar. A gente precisa se posicionar. A gente precisa saber o que Deus tem feito e entrar no plano de Deus. Nós precisamos acompanhar a nuvem. A gente pode sim rejeitar a voz do Espírito, abafar a voz do Espírito, não receber a palavra que Deus tem nos dado, por causa de endurecimento de coração. Nós podemos passar a vida toda, até o final das nossas vidas, vivendo de forma medíocre e ainda assim ser salvo como pelo fogo. Mas o que está em jogo é a nossa coroa, como Deus falou para a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 2. Arrependam-se, retenham o que vocês têm, senão vocês correm o risco de eu tirar a coroa. Vamos ler lá, porque eu não estou lembrado dessa passagem. Apocalipse 2. Aliás, Apocalipse 3, versículo 11. Venha em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Se nós não cumprirmos os propósitos de Deus aqui na terra, a nossa coroa vai ser tirada de nós. Para a igreja de Éfeso ele diz: arrependam-se, senão eu tirarei o seu candelabro de lugar. Ou seja, você não vai receber aquilo que receberia se você estivesse andando em obediência. E o nosso candelabro pode ser tirado de lugar. Isso precisa gerar temor no nosso coração. Amém? Vamos para o Salmo 95, por favor. Vamos ler o salmo inteiro. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui no Salmo 95, o salmista está chamando o povo para adorar o Senhor. Ele está fazendo uma convocação. Venham, vamos adorar. Vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Ele está clamando: venham, vamos adorar ao Senhor. E todo avivamento começa com a igreja se posicionando num lugar de adoração e contemplação. E nós temos ouvido isso da parte do Senhor. Venham, vamos adorar o Senhor. Vamos cantar. Vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle. Amém? Tem um pregador que eu admiro muito, A.W. Tozer. Ele diz: sempre que há um mover do Espírito Santo, o povo de Deus é chamado a adorar o Deus Altíssimo, acima de todas as coisas. De tudo que um avivamento pode gerar, o principal é a restauração do propósito e do significado de ser um adorador.
E é isso que Deus tem feito. Deus tem restaurado o propósito da adoração no nosso meio. Amém? Aos poucos Deus tem feito isso. Parece que não tem acontecido nada, mas de repente a adoração parece ser outra coisa do que nós fazíamos antes. E Deus tem restaurado o propósito da adoração. E isso é uma das coisas que nós vamos falar nesse reencontro mais a fundo. Mas existe outra coisa que eu queria tratar antes disso. Versículo 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Isso me faz pensar o que nos faz resistir à voz do Espírito. O que pode endurecer o nosso coração? Vamos lá para Atos 7. Ninguém pode adorar ao Senhor sinceramente se tiver o coração endurecido, e eu acho que é por isso que o salmista entende isso, e ele fala isso ao povo. Não endureçam o coração. Quando Deus chama para adoração, quando Deus revela coisas nos nossos corações, nós precisamos ter o coração totalmente humilde para receber. Capítulo 7, versículo 51 e 52. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Nesse capítulo, Estevão, o diácono, ele foi levado diante do Sinédrio por causa da sua crença em Jesus. Ele ia ser interrogado diante dos líderes judeus, e ele dá esse sermão. Desde o começo do capítulo, ele começa a falar da história de Israel, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés. Ele vai falando até chegar em Davi, Salomão. Ele conta toda a história de Israel. Para quê? Para mostrar como os seus antepassados, como os antepassados daqueles judeus tinham o coração endurecido, e como aqueles que estavam ali tinham o coração endurecido como eles. Nós vamos desmembrar um pouco esse capítulo. Não vamos ler inteiro porque é muito grande, mas versículo 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Endurecimento de coração estava na história de Israel, desde os patriarcas. Os patriarcas, aqueles que deram nome às tribos de Israel, eles tinham inveja. A inveja gera endurecimento de coração. Versículo 23. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Insubordinação é uma das coisas que endurece o nosso coração. Quando o povo não entende que existem autoridades, que existem pessoas que são levantadas pelo próprio Deus para cumprir alguns propósitos. Versículo 40, ainda sobre a história de Moisés. Aliás, vamos ler o 38 primeiro. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós.
Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe e, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que existe aí? Orgulho, incredulidade, idolatria. Todas essas coisas nos levam a resistir ao Espírito. E é por isso que os nossos antepassados, ali no Salmo 95, eles resistiram à voz do Espírito, junto às águas de Meribá. Porque havia no meio de Israel inveja, insubordinação, comparação, orgulho, arrogância, incredulidade, idolatria. Todas essas coisas estão relacionadas e geram em nós um coração endurecido. Amém? Isso produz em nós um coração endurecido e nos impede de ouvir a voz de Deus, receber a palavra de Deus e viver aquilo que Deus tem para nós. Ontem a Dai comentou um pouco sobre a história de Miriam, nós vamos ler também hoje, Números capítulo 12. Números capítulo 12, do 1 ao 10. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Repara a comparação. Miriam e Arão observando a Moisés. Observando o pecado de Moisés. Versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam. Desculpa. Viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: perdoe, sinusite. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Nossa. Vamos pensar no que a Miriam fez, Miriam e Arão. Primeiro eles pensaram: olha, Moisés está com aquela mulher etíope. Esse versículo aí não está aí à toa. Quer dizer que Miriam e Arão, eles estavam se comparando a Moisés. Eles estavam tendo inveja de Moisés. Eles estavam vendo a Moisés segundo a carne. Então eles perguntam: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Parece que não é uma coisa tão grave, né? Parece que a punição que Deus deu para Miriam, fazer ela ficar leprosa, não é? Não faz sentido. Ela só pensou, né? Deus não pode falar só comigo também? Mas na verdade havia uma raiz ali de inveja, havia insubordinação, havia orgulho, havia quebra de autoridade, havia arrogância, havia incredulidade, havia idolatria, e por isso o coração deles dois estava endurecidos.
E é por isso que Deus virou-se contra eles. Amém? Precisamos pensar nessas coisas. Examine o seu coração se existe este mesmo pensamento a respeito da igreja, a respeito das autoridades que Deus levanta, a respeito, não sei, peço para que o Senhor revele o seu coração. Se existe inveja, se existe soberba, tudo isso pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, pode impedir o agir do Espírito. Vamos para Mateus 13. Glória a Deus. Mateus 13, versículos 53 a 58. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Deus quer realizar milagres aqui, amém? Eu estava assistindo um vídeo da Laura Sogueles numa conferência e ela falou assim: a maior obra que Deus quer fazer não é através de você, mas dentro de você, amém? Os milagres exteriores são muito bons, são maravilhosos, mas o milagre interior é muito melhor, é muito mais importante. Mas o problema aqui é que nenhum próprio Jesus consegue realizar milagres se o povo estiver com o coração endurecido. Veja, versículo 58. Não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nós estamos num contexto de profetas na nossa própria terra. Amém? Eu garanto que se algum outro pregador estrangeiro, sei lá, se a minha tia Nícia ou o Elcio, ou sei lá, alguém da Europa, dos Estados Unidos, vier e pregar as mesmas palavras que a gente prega, com certeza o nosso coração recebe com mais prontidão. Simplesmente porque nós estamos familiarizados, né, com os nossos profetas. Mas o maligno, ele pode tomar isso como uma brecha, né, para trabalhar no nosso coração. Não é ele o carpinteiro, o filho de José, né? Eu não conheço os seus pais. Quem ele pensa que é? Por que ele está falando isso? Por que ele está fazendo milagres? Da onde que vem isso? Né? E o diabo lançando pensamentos, né, na cabeça daquele povo a respeito de Jesus. A familiaridade que nós temos com os nossos profetas pode ser uma brecha que o inimigo toma para roubar a semente da palavra em nós. E precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos examinar nosso coração. Quantas vezes eu não perdi a palavra do meu pai porque eu estava muito familiarizado com ele. Muitas vezes eu ficava pensando, nossa, a maneira como ele está pregando e tal, eu ficando prestando atenção em detalhes, e eu perdi a palavra porque é um profeta da própria casa. 2 Coríntios 5, não precisa abrir lá não, versículo 16 diz: de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, segundo a carne, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Amém? Não podemos olhar a ninguém segundo a carne. Nós precisamos aprender a ver as pessoas segundo o Espírito. Uma coisa que o Felipe diz:
disse ontem, não existe dose do Espírito. O Espírito Santo pode estar sobre qualquer um. O Espírito Santo pode levar uma criança, aquela que a gente menos espera, a falar a palavra. E nós precisamos estar atentos. O Espírito que está sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adolescentes, não é uma versão mais jovem ou mais... uma versão menor do Espírito Santo. É o mesmo Espírito que esteve nos profetas, é o mesmo Espírito que esteve sobre João Batista e no próprio Jesus. É o mesmo Espírito. Não podemos ver as pessoas segundo a carne. Amém? Tiago 1, versículo 21. Versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e assentem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Vamos fazer uma oração agora, fiquem à vontade. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Te pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir o que o Espírito tem dito às igrejas. Queremos entender o Teu mover. Precisamos saber o que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio. O que o Senhor quer que nós façamos. Precisamos entender a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, Deus. E precisamos da revelação da Tua palavra. Então nós clamamos, ó Deus, vem sobre nós, Senhor. Abre, Senhor, a nossa percepção, Senhor. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso meio todo espírito de divisão. Tira, Senhor, tira do nosso coração. Tira a inveja, Senhor. Tira o orgulho. Tira, Senhor, toda a arrogância. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, de nós o olhar o outro segundo a carne, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos estar humildes, Senhor, para receber a Tua palavra, que é capaz de nos salvar, Senhor. Tira, Senhor, toda a incredulidade do nosso meio, Deus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti. Espíritos, vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, Senhor. A Tua palavra é como um fogo, Senhor. A Tua palavra queima no nosso coração, Senhor. É como um martelo, Senhor, que quebra o nosso coração. Nós clamamos, quebranta, Senhor, nosso coração, Senhor, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. A Tua palavra diz em Salmo 147, versículo 18, o Senhor envia a Sua palavra e o gelo derrete. Envia o Seu sopro e as águas tornam a correr. Ó, Senhor, nosso coração está endurecido. Senhor, nosso coração está como gelo, Senhor, mas a Tua palavra derrete, Senhor, o gelo do nosso coração. Senhor, Salmo 107, o Senhor envia a Sua palavra e nos cura e nos livra da morte. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos estar preparados, Senhor. Precisamos estar prontos para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, gera essas coisas no nosso coração, Senhor, que nós não podemos gerar por nós mesmos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Senhor. Amém. Aleluia. Agora eu queria tratar de outro assunto. Eu queria falar sobre espírito de engano. Vamos para Daniel 11. Glória a Deus. Daniel 11, versículo 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O espírito de engano está atuando no mundo. Nós precisamos estar preparados como igreja para resistir ao engano que sobrevém para a igreja apenas para provar. Eu vou passar um vídeo sobre
Como isso é de extrema importância para nós nesses dias. Que nós estejamos alicerçados no conhecimento do Senhor. Nós precisamos das verdades do Senhor. Que elas sejam o alicerce das nossas vidas. Amém? Nós vivemos numa época em que o discernimento natural que Deus pôs nos homens, a consciência, né? A noção do certo e errado, o que é trevas e o que é luz, isso tem se dissolvido no mundo, na cultura do mundo. Isso é resultado do espírito do anticristo, o espírito de engano que tem se levantado contra o conhecimento do Senhor. De forma que até aqueles que creem em Jesus têm duvidado da palavra de Deus, como ele falou. Até as instituições teológicas, elas têm duvidado. Será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Nós precisamos estar alicerçados no conhecimento do Senhor para permanecer firmes. Como diz em Daniel, o povo que conhece ao Senhor resistirá com firmeza. Amém? Precisamos de sobriedade. Vamos para 1 Pedro, capítulo 4. Glória a Deus. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Tem outra versão que diz: sejam criteriosos e sóbrios. Nós precisamos estar sóbrios. O mundo está embriagado. Nós vamos falar sobre embriaguez, o Kiko vai falar mais tarde, mas nós precisamos saber que o mundo está embriagado. O mundo não tem mais noção do que é certo, do que é errado, do que é trevas e luz, tudo é relativo, não tem nada certo. Todos estão confusos, como uma nuvem de confusão está sobre a cabeça desse mundo. E nós precisamos ter a palavra enraizada em nós. Nós precisamos estar sóbrios, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar embriagados do Espírito. Do Espírito da verdade, como a Daya comentou. Espírito da verdade. Mateus 24, 24. Glória a Deus. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Irmãos, nós já temos vivido essa época. Os falsos profetas já estão aí, para, se possível, enganar até os eleitos. O alvo do inimigo não é o mundo já está sob confusão. O alvo do inimigo são os eleitos. Nós precisamos estar enraizados no Senhor. O capítulo 24 diz aí, depois você lê mais tarde: haverá o amor de muitos se esfriaria, vai ter apostasia, haverá escândalo por toda parte, muitos trairão e odiarão uns aos outros, e falsos profetas se levantarão em todo lugar, em todo canto. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos conhecer a verdade, para não ser enganado pela mentira, para não termos dúvida do que Deus quer, qual é a vontade de Deus, o que precisamos fazer, qual é o caminho. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Salmo 1. Glória a Deus. Aleluia.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu amo a forma como esse salmo ele distingue o ímpio e o justo. Aquele que está em Cristo e aquele que não está. Aquele que medita na palavra de noite é como uma árvore plantada, enquanto os ímpios, eles são como palha, eles são como folhas secas. Em outras versões eles falam assim, ou seja, é levado, qualquer ventinho leva, porque ele não tem raiz. Nós precisamos ter raízes. Nós precisamos aprofundar nossas raízes no conhecimento do Senhor. Senão nós não vamos permanecer firmes. Como aquela passagem da casa que é construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia. Nós ensinamos nossos filhos a respeito disso, as crianças. Mas talvez nós não tenhamos revelação do que aquilo diz. Nós precisamos ter alicerces. Senão qualquer onda, qualquer vento, qualquer tempestade vai nos levar. Precisamos aprofundar as nossas raízes no conhecimento do Senhor. Nossas raízes não podem estar na superfície, senão vai ser fácil que o espírito do engano nos leve. Vai ser fácil nós entrarmos em confusão junto com esse mundo. Nós como igreja, acredito que a igreja, com o passar do tempo, ela entrou numa espécie de inércia, de estagnação, de cultura mesmo, de cultura de igreja. Ninguém faz apenas uma refeição por semana e acha que, não, tá bom, eu vou comer uma vez por semana e vou ficar, isso é suficiente para me sustentar na semana inteira. Eu vou tomar um copo de água no domingo e vou estar saciado na semana inteira. Ninguém pensa assim. Mas por alguma razão a gente pensa assim da vida cristã. A gente acha que, não, eu vou no domingo à noite, eu vou receber a palavra. Então uma porção da palavra no domingo e uma dose do Espírito Santo, pronto, é o suficiente para me manter vivo. Mas não é. Dessa forma a gente apenas limita o agir do Espírito Santo. E é por isso que no nosso meio existem tantos fracos e doentes e muitos que dormem, porque eles não se alimentam corretamente da palavra. E porque eles não vivem sob a influência do Espírito Santo. Quem vive de acordo com a vontade do Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Nós precisamos crescer como igreja. Precisamos aprofundar nossas raízes. Amém. Precisamos sair da sombra dos nossos líderes de célula. Eles não vão buscar a Deus por nós. Nós precisamos buscar a Deus no nosso secreto. Todos os dias nós precisamos clamar a Deus. Eu sei o que é não ter prazer na palavra de Deus. O que é ficar desanimado para orar, para ler a palavra. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos clamar, Senhor, gera prazer. Senão eu vou morrer. Senão eu vou ser levado. Eu preciso da tua palavra. Nós precisamos, irmãos, todos os dias. Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforcemo-nos. Nós precisamos nos esforçar. É o agir do Espírito, é Ele que nos leva, mas nós precisamos ter a iniciativa de buscar ao Senhor. Todo aquele que busca encontra, e Deus está querendo se revelar. Deus diz: aquele que clamar, eu deixarei ser achado. Mas nós sequer vamos ao Senhor, nós sequer procuramos ao Senhor. Apocalipse 3. Não podemos nos contentar em viver uma vida medíocre.
Precisamos deixar de brincar, de ser crente, de manter uma vida de aparência. Precisamos conhecer ao Senhor, porque o Senhor já está às portas. Ele vem buscar uma igreja, uma noiva que o conhece. Ele não vem buscar uma noiva que não tem nada com Ele, que não entende quem Ele é, que não sabe quem Ele é. Ele vem buscar uma noiva que já o conhece intimamente. Ontem eu estava meditando e orando, pedindo ao Senhor que Ele me desse a conhecer o que Ele queria, o que Ele quer dizer à igreja. Quais são os sentimentos do Espírito Santo a respeito de nós como igreja local? E a resposta de Deus não foi nada legal, na verdade. Foi uma palavra muito dura. Apocalipse 3, versículo... Vamos ler desde o primeiro. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Irmãos, nós temos no nosso meio pessoas que têm fama de estar vivo, mas está morto. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas o Senhor é aquele que conhece e que sonda a intenção no nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos. E existem pessoas que têm fama de estar morto, de estar vivo, mas estar morto. Esteja atento, ele diz, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Grupo de louvor pode subir. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor nesse tempo. Não podemos ser aqueles que se conformam a essa geração que vive debaixo de confusão. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Precisamos buscar, ó Deus, no nosso secreto. Precisamos fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros. Senão Deus virá a nós como um ladrão, será como um ladrão, sem nós sabermos a hora que Ele virá. Nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Precisamos estar preparados para um período de provação que a igreja está prestes a passar. Fiquem à vontade se quiserem estar de pé. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Venha sobre nós. Traga a revelação da Tua palavra, Senhor. Nós queremos conhecer a Ti, Senhor. Nós não estamos contentes com a maneira como temos vivido, Senhor. Não estamos satisfeitos com a medida que nós temos, Senhor. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que não estamos bem. Não estamos bem. Nossas raízes não estão profundas. Nós não estamos alicerçados, Senhor. Podemos ser levados, Senhor. Muitos de nós pode ser levado pela confusão, pelo espírito de engano, Senhor. E a única coisa que nos protegerá disso é o conhecimento do Senhor. É o conhecimento do Senhor, a intimidade que nós temos contigo. É o relacionamento que nós temos contigo e que nós desenvolvemos num lugar secreto, com a comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.